Sejam muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Habercast, o videocast da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. E você sabe como as empresas de refeições coletivas, elas estão implementando tecnologia e a nova capacitação de chefes de cozinha. Você sabe como isso está funcionando? E hoje a gente vai esclarecer tudo isso com quem mais entende aqui do assunto, que é o diretor-geral da Unix, Fábio de Medeiros. Fábio, seja bem-vindo aqui ao Habercast. Eu que agradeço, Fábio. Vamos lá, vamos ter uma conversa hoje de Fábio para Fábio. Fábio para Fábio, que honra ter você aqui, A honra é Fábio. minha, agradeço mais uma vez o convite. Tivemos a oportunidade de estar juntos aí, acho que o ano passado na FISPAL. É um prazer estar com vocês novamente aqui, batendo esse papo em prol do nosso segmento tão importante, que é o segmento de refeições coletivas. O prazer é todo nosso de estar fazendo esse episódio com você, Fábio, mas para a gente começar a esquentar os motores aqui do nosso podcast, eu queria entender um pouquinho qual que é a importância de se fazer tecnologia para o universo das refeições coletivas. Como que é essa? Vamos lá. Esse é um mercado que vem em transformação, né? Eu acompanho, até porque eu nasci dentro desse mercado. Eu estou atuando no segmento de fornecedor para esse segmento há 8 anos, mais ou menos, mas eu construí toda a minha carreira dentro de empresas de alimentação corporativas, passei por algumas delas. E é um mercado que vem se transformando. E se você pegar o de 20 anos para cá, esse mercado se transformou muito, mas sempre muito focado no, vamos dividir assim, esse mercado de restaurantes corporativos, ou restaurantes coletivos, vamos dividir ele em dois: cozinha e salão. Então, se você olhar a evolução que esse mercado teve no salão, onde é feito o atendimento aos seus clientes diariamente, houve uma evolução fantástica. Se transformou refeitório em restaurante. Então, você tem hoje as empresas profissionais desse segmento investiram muito em ambientação, em ter um espaço acolhedor, em ter um visual bonito, uma mesa agradável, uma cadeira agradável, pratos bonitos. Então, houve uma evolução muito grande nesse setor. Só que faltava em si o investimento e um olhar para outra parte, que é a parte da cozinha, ou seja, a preparação dos alimentos. E no Brasil, a gente está ainda gatinhando, a gente evoluiu muito, mas ainda gatinha nesse sentido, porque as cozinhas ainda têm muito um aspecto artesanal, né, de produzir a alimentação de uma forma muito artesanal. E muitas vezes, Fábio, as pessoas confundem quando você parece que quando você leva a tecnologia, quando você deixa de ter um processo artesanal, algumas pessoas têm a impressão que vai perder aquele sabor, aquele temperinho. Não, não tem nada a ver. O temperinho, o sabor, não só permanece, como você garante padronização desse Olha só. temperinho, desse sabor. Então, há uma evolução. E a Unox chega aqui então no Brasil em 2019, no final de 2019 para 2020, para contribuir para esse segmento. Eu acho que tem um pouco de facilidade de eu ter nascido dentro desse segmento, conhecer um pouquinho o outro lado e as dores do segmento. Então a gente vem construindo junto a esse mercado um processo de melhoria contínua e levando tecnologia para que a gente possa trazer, primeiro, mas, qualidade de vida para os colaboradores das cozinhas. Eu sempre brinco, né, Fábio? Me fala qual profissional é feliz em frente a uma chapa fritando os 500 bifes por dia, respingando gordura, aquele calor. Ninguém é feliz com isso, não é? Então o cliente, desculpa, o colaborador, ele é muito mais feliz quando ele está ali fazendo tempero, fazendo o acabamento do prato, quando ele está atendendo um cliente, né, quando está no salão atendendo, dando bom dia para um cliente, servindo um cliente, ele é mais feliz do que ele ficar ali naquele processo de repetição e produção exausta. Então a gente vem contribuindo com isso. A Unox ela traz acho que um grande diferencial nosso é ter uma categorização de produtos que se encaixa em qualquer perfil de cozinha, né? Desde aquele restaurante menor que serve 100, 150 refeições, nós temos um produto próprio para esse segmento que já traz performance, traz tecnologia, traz redução de mão de obra, traz produtividade, até fornos mais tecnológicos como o forno de inteligência artificial. E então o outro ponto muito importante é que não basta você ter a tecnologia se você não mudar o modelo mental das pessoas. Tá? Porque a gente vem construindo nesse segmento ao longo dos anos, você vem construindo um processo, como eu disse, artesanal de se fazer, e é difícil você
pegar um colaborador desse e você mudar o modelo mental e entender que a máquina, ela não vai substituí-lo, ela vai ajudá-lo Legal. a ter uma melhor qualidade de vida, a entregar um produto mais padronizado para o cliente. Então, a transformação tecnológica é isso. Hoje você já enxerga isso. Nós, hoje, da Uno, somos líder no segmento de restaurantes corporativos, de restaurantes coletivos. Atendemos aí mais de 150 empresas nesse segmento, né, no Brasil inteiro. E o mais importante, a gente não é simplesmente um fornecedor de tecnologia, a gente ajuda o cliente a construir o sucesso. A gente entrega um equipamento, a gente treina a equipe, a gente desenvolve com o cliente um mapa de produção, a gente de fato faz parte integrante do processo do cliente. Eu acho que isso bem realmente nos destacando e nesse segmento, acho que é por isso que a gente tem tido uma evolução. E a tecnologia é um caminho sem volta. A gente sabe das dores do segmento, as dores de dificuldade de mão de obra, e, e a gente está evoluindo muito bem. Eu acho que mais ou menos respondi sua pergunta de mostrar a Legal. importância. Então, acho que simplificando, hoje a gente tem um salão maravilhoso nas empresas de refeições corporativas e agora as empresas estão começando a investir na parte interna da cozinha, preparando as cozinhas para uma melhor produtividade e padronização. Fábio, falando dessa padronização que você falou no foco do cliente, quais são esses novos equipamentos que a Único está trazendo aqui para o Brasil? E como que vocês estão ajudando a potencializar, você já até falou um pouquinho na sua primeira resposta, esse foco no cliente, né? E diminuir esse processo operacional, que às vezes é um pouco desafiador, né? Sim, sim, Quais são os equipamentos, só para os nossos associados que estão acompanhando aqui o podcast, e também as pessoas que têm interesse sim, em conhecer sobre essas novas tecnologias, que muitas vezes não sabem nem o que que é, né? isso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. O forno inteligente, ele não é algo muito novo no Brasil. Você já tem um forno inteligente, acredito que já há mais de 10 anos no Brasil, né, e que vem se consolidando. Mas a Unox, ela saiu na frente, e ela lançou o primeiro forno com inteligência artificial desenvolvido no mercado. Então, o Chef Top X, ele é um forno, o primeiro forno do mundo com inteligência artificial, aonde você tem além do reconhecimento da câmara de cocção, ou seja, se você coloca um produto na no equipamento, o forno ele reconhece o produto que você está colocando, ele se Maravilhoso. autoprograma para fazer aquela preparação. Outra vantagem, ele te obedece por comando de voz, então você pode falar: "Hi Unox, eu quero fazer um bife grelhado". O forno entende o teu comando de voz, ele já faz o pré-aquecimento, já o processo de cocção. Você também tem uma interação, você pode, através do seu painel, você acessar um chefe Unox, ele assume o controle do forno e te ajuda na confecção de uma receita, ou você pode também acionar a nossa área técnica. Se você tem alguma dúvida técnica ou precisa de um apoio técnico, você também aciona ao vivo Pelo forno? pelo forno. Outra coisa muito importante é que o forno com inteligência artificial ele se autoajusta. Vamos supor que você faça uma preparação, um bife grelhado, aí você coloca lá 280 graus ou 300 graus, e você coloca lá 4 minutos e meio, você coloca lá 100% de extração de umidade, ele vai fazer aquele processo. Quando você olhar o teu produto, você entendeu que ele seria necessário mais 10 segundos. Então você programa mais 10 segundos para ele finalizar o produto. O forno entende que você fez essa alteração de 10 segundos a mais e ele usa essa alteração como um padrão dali para frente, né. Então eu até brinco, antes a gente, com os fornos inteligentes, bastava a pessoa saber ler e escrever, que era muito fácil operar um forno nosso, era só apertar fotinho e o nome do produto. E com o Chef Top X, na verdade, você nem precisa, eh, apertar foto, nem precisa apertar o ícone do nome do produto, porque ele faz isso de uma forma automática. Outro fator muito importante é a questão de sustentabilidade, né. Então, vou te dar um exemplo, no passado se utilizava muito fornos a gás, porque os fornos elétricos consumiam muito energia. Hoje é uma outra realidade. Os fornos elétricos são extremamente mais econômicos. Olha, Por exemplo, todos os nossos equipamentos contêm o selo Energy Star, de sustentabilidade. legal. Economia de água, os nossos fornos hoje eles economizam 40 a 50% a mais de água pela tecnologia que nós temos, comparado aos fornos dos competidores. Então, é uma situação muito abrangente, né? Quando você fala de produtividade, você fala de padronização,
você fala outra coisa muito importante, rendimento, né. Você pega uma lista de preparações enorme que você tem um rendimento superior no forno combinado, né. Então é um caminho sem volta, e eu tenho certeza que é um mercado que tem muito a crescer ainda no mercado brasileiro. Já quero um forno desse para minha Hoje casa quando puder ter, né. Quando eu tiver acessível para as nossas residências. nós temos um forno 2/3 que eu tenho na minha casa, você pode ter na sua. Olha que É muito legal. bom. Falando um pouquinho, Fábio, agora se fala muito hoje do apagão de mão de obra nas empresas, nos restaurantes de refeições coletivas, né. Há uma dificuldade grande de contratação de colaboradores. Como que as tecnologias como o do forno, como você falou, Fábio, pode auxiliar os proprietários, né, os empreendedores, os empresários, né, desse setor de refeições coletivas? Olha, o forno ele é o cora eu posso dizer para você com muita certeza que o forno ele é o equipamento de cocção, ele é o coração da cozinha. E ele contribui de diversas maneiras, tá. Um ponto que eu bato muito, Fabio, é o ponto de qualidade de vida, porque, como eu estava comentando naquele papo mais informal, quando a gente começou, eu comecei no chão da cozinha, né, eu comecei minha carreira com 13 anos de ajudante de açougueiro. E a gente sabe o calor de uma cozinha, a gente sabe é um ambiente que não é um ambiente, é um ambiente meio insalubre, vamos dizer assim. Ou era, e as coisas estão mudando. Então, a primeira coisa é a qualidade de vida. Quando você gera um ambiente menos hostil, um ambiente, mais agradável para o profissional trabalhar, você consegue reter melhor essas pessoas, né, então tem esse ponto. Não estou nem falando em redução de mão de obra, estou falando de você criar um ambiente numa cozinha, um ambiente que você melhora a qualidade de vida das pessoas, né. Eu citei há pouco para você a questão de fritar 400 bife, etcétera. O outro ponto é você, garantir a questão da produtividade. Então, quanto tempo você leva para produzir um determinado alimento, num modelo tradicional, quanto tempo você leva para produzir no forno. Você tem um ganho de tempo muito importante. Por isso que eu não gosto muito, Fabio, de falar em redução de pessoas, porque não cabe a nós, como fornecedor de tecnologia, falar para o nosso cliente: "Olha, coloca o meu forno que você vai tirar 3, 4 pessoas", não cabe a mim. Cabe a mim colocar para o cliente: "Coloque nossa tecnologia que você vai otimizar tantas horas dentro do teu processo". Por quê? Porque não Importante. necessariamente ele precisa tirar pessoas, até porque muitas vezes ele não tem essas pessoas hoje, né. Ele Sim. não tem. Então ele coloca a tecnologia e essas pessoas, o tempo que eu vou otimizar, otimizo, por exemplo, 24 horas do tempo dentro de um processo. Poxa, essas 24 horas, se você pensar num processo, uma carga horária de 8 horas, vamos falar de 3 pessoas. Essas pessoas podem ser direcionadas a servir no atendimento, a repor a linha de distribuição, a cuidar da higienização do restaurante, né, a receber o cliente no restaurante, a cuidar do pré-preparo. Então, contribui muito, porque você elimina muitas atividades, gera uma melhoria na qualidade de vida e, principalmente, padroniza os processos. Fábio, mas as pessoas com esse novo forno, elas precisam se adaptar à tecnologia? Como que é essa curva de aprendizado? Olha, nós evoluímos muito. O nosso equipamento ele é muito amigável, Fábio. Você teve a oportunidade de conhecer na Fispal. Hoje, por mais simples, que seja um profissional dentro de uma cozinha, ele está muito habituado com a tela do seu celular. E o Importante. nosso forno nada mais do que é uma tela de celular. São ícones, então é muito fácil trabalhar com o equipamento nosso, ele é muito amigável, tá. E também nós temos, o que eu digo para você, nós não entregamos para o cliente a venda de um equipamento, nós entregamos uma solução. Então quando a gente entra dentro de um projeto, nós temos nesse segmento muitos clientes, nós entramos nesse processo primeiro, uma coisa muito importante nesse segmento, a Unox entende perfeitamente como funciona esse segmento. Nós sabemos, principalmente nos processos de implantação, nós sabemos como a banda toca. Então, por exemplo, geralmente você tem uma empresa que sai na sexta, outra empresa que chega numa segunda-feira. Nós já temos que estar com o nosso forno na sexta-feira lá para acompanhar a empresa que vai chegar. Nós já temos que instalar esse forno no sábado de manhã.
Nós já temos que treinar a equipe no sábado e domingo para que segunda-feira a inauguração aconteça de uma forma correta. E dentro desse processo, a gente faz não só o treinamento da equipe, como a gente já grava as receitas. Então, a operação já inicia com a equipe treinada, com as receitas gravadas. Então, é um processo muito simples. É o que eu digo, a gente tem que desmistificar que a tecnologia, mas o meu pessoal não sabe usar. Não. O forno tem uma série de recursos. Qual que é o nosso trabalho? Fazer com que a tua equipe use 100% dos recursos disponíveis no nosso equipamento. Esse é o nosso desafio. E esse é o nosso compromisso também. Porque eu sempre digo para a nossa equipe, né? A responsabilidade de fazer com que o cliente use 100% dos recursos do equipamento não é do cliente, é nossa. Né? Muito, Então, nós temos esse compromisso de fazer visitas aos clientes e falar, cara, você não está usando 100% do equipamento, estou mandando meu chefe lá novamente, vamos retreinar essas pessoas, vamos fazer extrair o melhor que o equipamento pode te entregar. pô, Fábio, muito legal. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, pena que já está acabando, você falou um pouco de inteligência artificial. A gente também vê no mercado muita gestão integrada com RP, né? E outras tecnologias surgindo. Queria que você fizesse um exercício de futurologia aqui no Habercast para falar qual que vai ser o futuro desse mercado de refeições coletivas com todas essas tecnologias. O que você vê para o futuro? Olha, a gente tem a tecnologia, ela é em todas as frentes dentro de uma cozinha, tá? Eu acho que o forno combinado, ele é o que mais evoluiu no processo, como eu te disse, que é o coração da cozinha. Mas eu estive recentemente na Host e a gente vê outros equipamentos que vão contribuir muito para esse processo, tá? E eu entendo, assim, viajando um pouco, né? Eu entendo que a inteligência artificial, olhando a cozinha do futuro, ela o cliente vai entrar no restaurante, já vai se fazer o reconhecimento desse cliente no restaurante e já vai dar um comando na cozinha, sabendo quais são as preferências que esse cliente costuma pedir no seu cardápio. Outro ponto, vamos falar de cozinha no segmento de refeições coletivas. Vimos até um comentário do Daniel Mendes, que é o presidente da Berk e da Sapori, fez agora na abertura do evento aqui, de uma máquina de lavar a louça que você não precisa ter pré-higienização, ou seja, você só larga lá, a máquina faz tudo Caramba. sozinha. Né? Hoje você já tem o forno inteligente, você tem já frigideiras inteligentes, você tem a linha de caldeiras inteligentes. Você pega, por exemplo, o Philips do Amidobi, que é um equipamento maravilhoso para fazer líquidos, que faz tudo sozinho. Inclusive, além de fazer sozinho, ele ultracongela. O que eu entendo é que no futuro, todos esses equipamentos, no futuro breve, vão se conectar. Hoje, os nossos fornos, ele já traz para o cliente a gestão completa na palma da sua mão. Hoje eu tenho, por exemplo, se você tiver o seu restaurante, você tem 1.000 unidades, e nós temos clientes que se utilizam disso, você tem na palma da sua mão, você consegue ver o que cada forno está operando em cada lugar do Brasil. Se ele está sendo utilizado, quanto ele gastou de água, quanto ele gastou de energia elétrica, se ele está com uma ociosidade. Então, por exemplo, você tem mil restaurantes no Brasil. Pô, você está precisando comprar um forno. Você olha o teu mapa dentro do nosso sistema e você olha e fala, poxa, eu tenho um forno lá em Recife que estão usando só 2 horas por dia. Poxa, de repente está subutilizado. Eu posso pegar esse forno e trazer para essa operação porque lá não estão usando. Então são recursos tecnológicos infinitos. A gente vai caminhar para um cenário cada vez melhor em tecnologia e como eu disse, nosso desafio, olhando para frente, não é só como nós vamos tratar essa tecnologia e como a gente vai tratar as novas gerações que estão chegando, né? Como essas novas gerações vão trabalhar nos nossos ambientes de cozinha, né? Olha aquelas pessoas que estão nascendo agora. Como ela vai se encaixar dentro de um processo de cozinha? Vai ter que ser via tecnológica. A criança hoje já nasce com o celular na mão. Ele não vai querer fritar 400 bife numa fritadeira, a geração que está saindo agora. Então vai ser tudo muito automatizado. Muito legal, Fábio. Muitíssimo obrigado Eu aqui que pela sua agradeço, é um presença prazer na estar com vocês Habercast, novamente. prazer. E eu agradeço a você que acompanhou aqui esse Habercast. Confere lá nos canais da Aber que a gente está com outros episódios
Gostou? Curta, compartilha, faz esse episódio chegar a mais gente. A gente se vê no próximo episódio.